bem, amigo do blog Ser Flamengo. Hoje aqui comigo eu estou com o deputado Otávio Leite, conhecido aí da Nação Rubro-Negra, né? Protagonista, né, da Lei de Responsabilidade Fiscal do Esporte. E o pessoal em 2014 deve ter visto muito o Otávio Leite. Deputado, vou deixar o senhor dar um bom dia, boa noite, boa tarde. A gente não sabe a hora que o pessoal vai estar assistindo a gente. Tudo bem, rapaziada do blog. Túlio, muito obrigado pela essa oportunidade. Falar com a nação para mim é sempre um orgulho todo especial, porque é uma honra para mim representar o Flamengo no Congresso Nacional. Eu procuro desenvolver essa atividade de maneira assim, quase que suprapartidária, compreende? Eu não coloco a questão do meu partido à frente, eu coloco quando o assunto tem interesse. O Flamengo, mais diretamente, está acima, efetivamente, da minha legenda partidária. É algo superior, né, do coração, da alma e da importância que o Flamengo efetivamente tem no cenário político, econômico brasileiro. Então, esses últimos anos eu tenho vivido intensamente, né, o manto sagrado nos corredores da Câmara e do Senado. E como que é a sua relação de torcedor com o Flamengo? Você é sócio, você costuma assistir os jogos? Como é que hoje, como é que se deu essa paixão pelo Flamengo e como ela é hoje? São fases da vida, né? Eu devo demais a um tio querido, sócio do Flamengo, Jonir Colucci Moraes, o fato de ser Flamengo. Ele que me levava para os jogos, eu pequeno, e aí já mais adolescente, já na faculdade, não perdia um jogo, fui a alguns jogos fora e por aí vai. A vida vai percorrendo outras responsabilidades, então eu diria que eu sou um flamenguista fanático que procura assistir todos os jogos, não necessariamente indo aos estádios. Sempre que eu posso eu vou. Mas meus dois filhos, eu reproduzi isso, que foi objeto da minha relação com meu tio. Eles são flamenguistas doentes, tanto é que o meu título eu tive que dar para um e o outro tive que comprar um título, então até agora estou vendo a próxima oportunidade para eu comprar o meu título. Mas meus dois filhos são sócios e eu sou sócio honorário do Flamengo. Tenho orgulho pela atividade que pude desenvolver e o reconhecimento. Isso ainda ao tempo do Márcio Braga. E vou fazer só um parênteses. Como é que começou mais essa advocacia política do Flamengo no Congresso Nacional? Porque é lidar com leis, né? O Márcio Braga montou, junto com outros presidentes de clubes, o CONFAL, que reivindicava que parte dos recursos que a loteria reserva para o Comitê Olímpico na preparação de atletas também viesse para os clubes formadores. E o Flamengo é um dos grandes clubes formadores brasileiros. Então, depois de uns 3, 4 anos de batalhas no Congresso, onde o presidente na ocasião foi várias vezes em debates, eu apresentei projetos e por aí vai, finalmente conseguimos aprovar, pouca gente sabe disso. A loteria esportiva, as loterias como um todo, perfazem um valor Y. 2% vai para o Comitê Olímpico e Comitê Paralímpico e 0,5% vai para os clubes. Significa dizer que hoje o Flamengo, depois de passado esse período, já é beneficiário de cerca de 6, 5 milhões já em projetos que estão em andamento, provenientes de verbas que tiveram origem nesse trabalho nosso, né? Em que o clube passou a ser reconhecido por ser formador de atleta olímpico. Eu, inclusive, devo estar presente lá na reinauguração da piscina, na parte do judô, eu estive lá com o pessoal, enfim. Aí eu fiquei absolutamente convencido da importância de a gente ter uma presença efetiva. Bom, veio a discussão sobre o atoleiro total financeiro que os clubes brasileiros se encontravam. Uma realidade cruel. Time Mania foi tentado há 8 anos atrás, não deu em nada. Por quê? Porque o jogo não pegou. Quem joga na Time Mania? E, portanto, a equação concebida para que ela rendesse recursos para os clubes, que por sua vez pagariam suas dívidas com a União, não funcionou. Uma nova tentativa nós começamos a construir, num debate amplo na Câmara, com bancada de bola, bancada sem bola, etc., com todo mundo, e eu fui ali navegando. Eis que, mesmo sendo um deputado de oposição, os caras entenderam que valeria a pena me convidar para ser o relator. E aí tivemos várias sessões, estamos falando de
2014. Final de 2013, 2014 todo, início de 2014, abril, eu já estava com um projeto da Lei de Responsabilidade do Esporte, que foi a grande sacada. Olha, não se trata de resolver a equação financeira, se trata de permitir a saída do atoleiro, mas, ao mesmo tempo, impor aos clubes uma governança diferenciada, de modo a que, para fazer jus ao benefício que o Estado brasileiro está oferecendo, o clube tem que se ajustar a esses parâmetros de transparência, de responsabilidade fiscal, de democracia interna. São as contrapartidas, né? Que são as contrapartidas, que muitos intitulam de fair play. Eu não gosto desse papo de fair play, mas você coloca bem, são as contrapartidas. Bom, nós tentamos votar na época da Copa, não conseguimos, tentamos votar depois das eleições, não conseguimos, sempre tinha um freio do governo. E aí veio o novo governo da Dilma, e eles editaram uma medida provisória, cujo conteúdo era basicamente aquilo que a gente já havia trabalhado e concebido, que não foi fácil aprovar não, hein? E aí uma nova rodada de reuniões, discussões, audiências públicas, e aí eu batalhei para ser o relator, que era justo, afinal é uma questão de coerência e continuidade no trabalho. Para a gente entender, você tinha um projeto, o governo apresentou um outro, vamos dizer assim, irmão gêmeo ali, bem parecido. Bem parecido, com outra alteração, eles criavam a autoridade pública do futebol, um outro mecanismo novo, mas a espinha dorsal era completamente só para similar. O pessoal, a gente está falando da MP 67115, não é isso? Isso. Que é o famoso Profut. Exatamente, exatamente. Que aí, no meu relatório, eu altero a denominação. Eu digo, essa MP, quer dizer, na verdade o título será Lei de Responsabilidade Geral Lei de Responsabilidade Fiscal do Esporte, que é uma lei importantíssima. O Brasil seria outro, viu? Os governos como todos, se a Lei de Responsabilidade Fiscal tivesse sido introduzida na vida brasileira, nos governos, 20 anos antes. Ela é do ano 2000. E é basicamente o seguinte: ninguém pode gastar mais do que arrecada. Claro. Se você gastar mais, você está se endividando. Você vai se endividando, a bola de neve vai crescendo. E no futebol era um oba-oba. Nego praticava o que bem entendia, deixava o clube arrebentado. Por exemplo, na antecipação de receita, negociava com a televisão 8, 10 anos para frente, recepcionava esses valores, torrava e deixava a bomba para explodir. E depois se mandava, não tinha nenhum tipo de compromisso com aquela atitude perversa. Então, romper com esse paradigma foi muito importante. Isso está na lei, isso está na lei. Agora, as federações têm que se ajustar, a CBF tem que se ajustar, a CBF, o quórum para eleger o novo presidente da CBF alterou. Agora a Série B entra, pela primeira vez os clubes têm maioria. Então a gente deu um passo que pega a parte estrutural contábil, que obriga aos clubes uma administração financeira rigorosa e um compromisso de transparência muito maiores do que existia anteriormente, e a gente aponta. Meu papo agora já é outro, já estou discutindo a possibilidade dos clubes virarem sociedades anônimas, empresas com ações, etc. Eu tenho um outro projeto que eu dei entrada. Então, nesse ciclo, eu venho aqui para nós me dedicando muito. E não é fácil isso, é um jogo complexo, porque quando você debate um tema no Congresso Nacional, um tema específico, regra tributária ou uma regra técnica qualquer, tem poucos que se metem. Mas vai discutir futebol, você chega a qualquer um, em meio a esse período todo, e você ouve, o caminho é esse, a solução é essa, cada um tem uma sentença, né? Eu tinha que costurar e tudo mais, vai para lá e vai para cá. Enfim, eu me orgulho de ter contribuído dessa forma. Hoje, segundo números que eu ouvi, só no Flamengo deixou-se de pagar, no exercício 2015, 17 milhões, o que reverte para o centro de formação, assim como outros clubes também, né? Fechando isso, são 540 clubes no Brasil, mais ou menos, que contratam, que pagam FGTS, que tem que recolher imposto de renda, tem que recolher o INSS. Bom, a grande maioria deve. Aliás, não sei qual que não deve, né? Destes, 110 entraram no Profut, no refinanciamento.
Então, foi necessário aprovar uma prorrogação desse prazo. E eu lutei por isso. Um ou outro, assim, me criticou e falei, mas olha, é preciso pensar nos clubes pequenos. Eu estou preocupado com o Serrano também, em sair do atoleiro que ele está. Então ele tem que ter o parcelamento. Ele não conseguiu, muitas das vezes, o clube não consegue por desinformação, ausência de dados técnicos, ausência de retaguarda jurídica, contábil. É um pouco a bagunça brasileira, né? Então as federações têm que correr atrás, ajudarem os clubes de alguma maneira, para que todos tenham um benefício que é fundamental para o novo horizonte do futebol brasileiro. Voltando um pouquinho sobre a lei de responsabilidade, não sei se você acompanhou, ano passado no processo eleitoral do Flamengo, o Profut foi amplamente debatido, né? E o Eduardo Bandeira de Mello era sempre quem puxava isso. Qual foi a importância, a participação do Flamengo na figura do presidente Eduardo Bandeira de Mello para, vamos dizer assim, a criação, não vou dizer, mas para aprovação, né, que chegou, vamos dizer assim, o ápice quando ele foi lá junto com a presidente Dilma? Teve um ato importante, que foi a solenidade de sanção da lei. Isso. E eu estive lá, inclusive. Eu entrei, eu sou deputado há 10 anos, foi a segunda vez que eu entrei no Palácio do Planalto, mas eu tinha que entrar. E verdade seja dita e justiça seja feita, o Eduardo Bandeira de Mello foi muito importante. O símbolo Flamengo abre portas. Quando eu chegava para um senador, um deputado, olha, o presidente do Flamengo precisa dar uma palavra com o senhor, etc., para discutir, olha, vamos te convencer, porque havia um grupo de deputados que queria só aprovar o benefício tributário, certo? O benefício fiscal. Olha, paga a dívida, parcela e tudo mais. E tal. Sim, mas o outro lado, a contrapartida, tem que ter. Claro. Tanto é que a lei 13.155, o PHS entrou com uma ação no Supremo para revogar parte das contrapartidas. Que é um absurdo, mas nós estamos trabalhando isso. Então eu fiz questão de prestar um depoimento que na verdade é um testemunho. É um testemunho. O Flamengo foi fundamental e o presidente do Flamengo também foi fundamental na abertura desse diálogo. Outros clubes participaram. Eu tive que enfrentar alguns debates com a turma mais da pesada e tudo mais, com o Eurico, esse povo todo, mas era necessário. Eu fui com o Eduardo Bandeira de Mello no Botafogo. Por quê? Porque o Botafogo era o desenho econômico pior. Se a equação matemática que nós propusemos ela coubesse no Botafogo, resolvia tudo. Porque era a saúde financeira mais precária de todas, né? Nós fomos lá conversar lá em General Severiano, mas, enfim, era um interesse maior do futebol brasileiro, etc. Aí fiz vários seminários, para lá e para cá, ouvia tudo e a todos, né? A maior dificuldade para a aprovação dessa lei foi a bancada da bola, vamos dizer assim, ligada a dirigentes da CBF, era que justamente como você falou aí, que eram contra as contas partidas, eles estavam se preocupando somente com a parte, vamos dizer assim, financeira, você bem colocou, tributária, e não queriam as contas partidas, né? Isso. Essa foi a maior dificuldade, essa bancada da bola, ela realmente existe? E é o seguinte, eu coloquei alguns dispositivos barra pesada, certo? Quórum da CBF, mexendo o quórum das federações, obrigando, declarando o futebol patrimônio imaterial, ou seja, que a CBF, ela passaria a ter que ser fiscalizada pelo Ministério Público. Então eu coloquei um monte de coisa. Então foi um tranco, né? Os caras ficaram enlouquecidos. Teve um célebre momento em que eu aprovei o relatório na comissão do Senado e que eles chegaram atrasados, a reunião era 9 da manhã, e aí nós colocamos para votar, o presidente colocou para votar senador Sérgio Petecão às 9h18, eles chegaram às 9h25, foi uma confusão danada, ficaram irados comigo, mas não estavam lá. Essa votação ia ser muito difícil, porque eles iam tentar tirar tudo do meu projeto. E aí nós fomos para a etapa seguinte no plenário. Então nós perdemos alguns anéis, mas não perdemos o dedo. E ganhamos muitas vitórias, é isso que interessa. Então a gente vai, eu tenho um outro projeto mexendo com a federação, estamos atuando aí por aí. Podemos dizer então que o governo Dilma, naquele momento, ele era favorável à lei de responsabilidade fiscal do esporte? Era.
Era e o seguinte, eu tive algumas reuniões, eu vou revelar aqui, reservadas com o ministro Aldo Rebelo, com o ministro Edinho. Eles foram importantes também, certo? Não são do meu partido, etc e tal, mas eu reconheço e na hora que nós aprovamos, na hora da sanção, para evitar vetos, foram importantes. A gente está falando aqui, né, por exemplo, semana passada, se não me engano, ou retrasada, o presidente Eduardo Bandeira de Mello recebeu um convite do presidente Marco Polo Deonero e passou surpresa de todos, inclusive a minha, assim, eu fiquei assustado quando eu vi o Bandeira sentado com o Dunga e com o Gilmar, não pelas pessoas dele, mas pela entidade que eles representam, que é a CBF. Diante de tudo isso, pela luta do Eduardo, principalmente lá, pela lei de responsabilidade fiscal e pela bancada da bola, que a gente sabe que é ligado justamente à CBF, pelo presidente do Flamengo, acredito que a CBF era uma entidade arbitrária e de política obscura, você se sentiu surpreendido de ver o Eduardo Bandeira de Mello aceitando o convite para ser chefe de delegação da seleção brasileira? Quando a gente toma decisões muito difíceis, a gente tem que procurar identificar a natureza da decisão com base em princípios. O Eduardo Bandeira de Mello é um homem sério. Ele não é inseguro. A CBF vive um instante, início de transição. É aquele bunker tido como cidadela inexpugnável que a gente tem que furar. A gente batalha dali, batalha de cá, batalha de cá. Então, quem não deve não teme. Eu, num primeiro momento, fiquei assim pensando, o que o Flamengo vai fazer nisso? Mas depois imaginei o seguinte, olha, se não temo nada, se a gente precisa avançar dentro da CBF, que já tem núcleos lá de discordâncias internas, que a gente tem que aprofundar as contradições internas para poder viabilizar um novo momento na CBF, eu acho que ele não está errado não. E eu compreendo a decisão dele. Mesmo que isso implique incompreensões. Mas ele em nenhum momento está assinando uma adesão a Marco Polo Deonero. Pelo contrário, ele está abrindo um espaço. Vamos compreender por aí. E a gente tem que avançar nesse espaço. O Walter Feldman, que foi o secretário da CBF, é um cara de diálogo, né? Eu participo de uma CPI na Câmara para cuidar do Marinho. Vamos aproveitei até um requerimento para que a gente possa compartilhar os dados que levaram o Departamento de Justiça norte-americanos a promover a prisão dele. Aquela história da trafique, dos contratos, etc. Tem uma CPI na Câmara sobre isso. Mas a gente não pode ficar prisioneiro disso tudo. Tem que atacar isso tudo, mas tem que olhar para frente. Então, eu acho que o saldo disso aí será algum tipo de avanço. O que o Flamengo passou em relação à oficialização da Primeira Liga, uma coisa que não dá para passar de novo, compreende? Então eu acho que esses passos que o Eduardo está dando, eles vão acabar ajudando. O importante é a gente quebrar a espinha dorsal da CBF. Agora que no anteontem, vou ter que colocar a data, no dia 13 de maio, saiu uma notícia, né, que a deputada Zeidan, do PT, ela tentou colher assinaturas para poder fazer a CPI do Maracanã, né? Abriu uma CPI, né, para poder investigar a obra do Maracanã, e saiu uma notícia também ligada ao Sérgio Cabral, que pedia 5%, né, do valor da obra. Ela não conseguiu essas assinaturas, né? E também há um pedido do Freixo que está esquecido lá na gaveta de alguém. Não é a sua instância, vamos dizer assim, mas como que você vê isso, né? Um cara que vem liderando, né, vamos dizer assim, a moralização dos clubes, né, e está ajudando os clubes, mesmo que alguns dirigentes sejam contra, da gente tentar moralizar um patrimônio nosso, que é do povo, que é dos clubes, e tentar se abrir uma CPI para poder investigar, e os vereadores, né, os deputados estaduais não... Deveria ter essa CPI, né? Porque CPI levada a sério nunca é demais, ela promove abertura de informações, etc. 1,3 bilhão no Maracanã foi um absurdo. O Maracanã já tinha recebido
benefícios por conta da Pan-Americana. Enfim, ali o que precisava o Maracanã? Algumas portas mais abertas para saída, algumas rampas, outras, enfim, talvez alguma coisa eletrônica nova, ponto final, certo? Não é à toa que você tem hoje uma série de denúncias em relação a vários estádios. Eu costumava dizer em relação ao Maracanã que me fazia lembrar aquele verso do Caetano, né? A força da grana, que ergue e destrói coisas belas. Destruíram o Maracanã, fizeram um novo estádio. Isso. Essa diminuição do número de lugares, de público, absurdo, tá entendendo? Absurdo. Ah, tá bonito, mas a que preço isso? A que preço? Quem vai agora manter? Aquilo devia ter ido, no meu entendimento, para a iniciativa privada há muito tempo. O Estado está aí quebrado. Quem tem 5 milhões por mês para poder manter o Maracanã? O certo seria o Maracanã, ele ser administrado por um consórcio dos clubes. Agora que fosse o Flamengo, certo? Que é um desejo, inclusive. Que é um desejo. O problema é o custo disso aí. Ninguém pode brincar, né? Porque tem um montante fixo ali que tem que ser arcado e tal. Mas eu sou a favor. Se pudesse ter a CPI, seria uma boa oportunidade, né? Mas vai dar confusão ainda, porque esse assunto tem a ver com todo esse esquema de lava-jato, etc. Por aí já chegou nos estádios da Copa, né? Corinthians, agora Maracanã e com certeza outro. O Corinthians, eu converso com os colegas de São Paulo, que para nós, tirando os corintianos, né? Era necessário um estádio novo em São Paulo? Não precisava do estádio de São Paulo. A própria Arena de Manaus, consta que se fosse feito em Belém, daria muito mais resultado, porque há um público muito maior em Belém. Mas enfim... houve também um pedido, né, uma tentativa também de recolhimento de assinaturas para poder abrir uma CPI da FERJ. Inclusive eu vi uma matéria de que a FERJ não cumpriu os requisitos para poder aderir ao Profut, né? Eu não sei se você teve algum tipo de relação diretamente com a Federação do Rio. Então a minha pergunta é assim, o que você acha com relação a abrir essa caixa preta também da Federação do Rio, como está se tentando fazer com a CBF, e qual foi o posicionamento das federações com relação ao Profut e aí, em especial a Federação do Rio? Eu coloquei as federações também. Você falou certo? Um pouquinho. Eu coloquei as federações também. E a FERJ aderiu. Né? O que a FERJ tem que fazer agora é que os parâmetros que ela obteve para pagar em parcelamento, ela também aplique aos clubes pequenos da Série C e Série D que estão devendo a ela. CBF, as federações viraram bancos, ajuda ali um pedacinho, aí o clube fica prisioneiro. E isso é uma ajuda fisiológica, porque é em troca do apoio político, do voto. Uma coisa horrível, tá entendendo? Eu pressionei a FERJ para que ela se mobilite, para que os clubes pequenos possam ter uma retaguarda contábil, técnica, para aderirem ao Profut. Disseram que iam fazer, estão fazendo algum movimento nessa direção, é verdade. Eu não sei ainda o resultado. Mas tem que romper com os parâmetros ali de eleição. Né? Ali está errado. Né? Acho que todos têm que participar. Mas os clubes maiores têm que ter uma responsabilidade maior, certo? E tem que ser uma gestão profissional, tem que ser um mandato menor. Nós aprovamos uma só única reeleição, já é um avanço. Isso. Mas são etapas, né? Como eu estou falando, são etapas, né? Agora a gente falando um pouquinho da política nacional, o senhor votou a favor do impeachment da presidente Dilma. Hoje tem um nome popular de pedalada, mas o nome é fraudes fiscais, né? O nome correto, vamos dizer assim, técnico. E segundo os defensores do governo, diversos governadores de estado, prefeitos praticam. Na sua avaliação, aí tirando assim, a parte política, entrando mais na parte técnica, a presidente Dilma realmente mereceu ser impedida de exercer, continuar exercendo seu mandato? O ponto específico que consiste na ofensa à legislação através da prática de pedaladas fiscais, eu não tenho dúvida que estava absolutamente comprovado. Você tem uma ideia? O ano 2014, que foi o ano eleitoral, o governo virou devedor do Banco do Brasil e da Caixa Econômica em 54 bilhões. Então foram recursos que o governo não tinha, que ele sacou a descoberto propriamente, para poder dar sequência em programas
chamados programas sociais, e empréstimos e por aí vai. Isso estava claro. Só veio a pagar isso final de 2015, porque houve uma decisão judicial. Senão ia deixar rolar. Quer dizer, criou-se um orçamento paralelo. Isso, uma maquiagem. Um absurdo completo. Então, a configuração técnica que comprova a ofensa à lei de responsabilidade fiscal, isso eu não tenho dúvida. Agora, o conjunto da obra, aí não há o que discutir. Liquidaram com o Brasil. Eu não sei como é que nós vamos, assim, recuperar isso tudo. A Petrobras, por exemplo, que é um patrimônio dos brasileiros. Enfim, está aí o desemprego aumentando, cada vez mais as pessoas sofrendo na carne essa herança. Então, os escombros agora, reorganizar isso não será uma tarefa fácil. Nós não somos do PMDB, nós não somos do governo do PMDB, mas vamos apoiar o governo Temer naquilo que for necessário em votações no Congresso. Assim é que eu penso sobre essa questão. Até falando um pouco do Congresso, como é que fica agora essa situação no Maranhão? Vamos dizer assim, ele era vamos dizer assim, uma figura desimportante, de repente ele virou um protagonista, e agora ele está ali. Como é que fica essa situação de você ter um líder numa casa importante, mas que não tem liderança, vamos dizer assim? Isso. Eu acho que você comprova bem. Ele tem uma prática muito tímida, né, cheio de vícios por conta de um estilo político que a gente quer ver ultrapassado no Brasil. Eu sou a favor de pressioná-lo para que ele renuncie. O que ele tomou como decisão, através de uma caneta, alterar a votação de um coletivo. Não só uma votação, 3 sessões, né? Porque a Câmara Federal estava trabalhando ali vários dias, 15, 16 e 17. No grito, numa canetada, olha, não vale nada um plenário do parlamento. O que é isso? Aí foi de uma ousadia estúpida que realmente coloca em xeque completamente a idoneidade dele para prosseguir, né? Então, eu acho que há uma tendência nesse sentido, pressioná-lo para ele sair. Agora, assim, o pessoal favorável ao governo hoje está questionando tudo. Vamos então todo mundo fazer a pedalada, que é as fraudes fiscais e tal. E se fala muito dos governadores. Se houver isso, vamos dizer assim, vamos pedir o impeachment de todos os governadores que tiverem prática comprovada de fraude fiscal. Você apoiaria, independente de ser do seu partido ou não, ou isso teria um peso de alguma forma? A lei tem que ser para todos. Se há configuração de um crime, não interessa a bandeira ou a cor daquele governante. Também tem que se aplicar a ele. Eu vou te fazer essa pergunta agora, até porque para mim, na época quando eu vi essa notícia sendo divulgada, eu me manifestei, quando saiu uma lista com seu nome, a lista do Odebrecht, né, com seu nome lá, constando que havia sido feito repasse para sua campanha, e eu fui lá e coloquei no Twitter, né, falei, o Flamengo não deve se juntar mais ao Otávio Leite, prestar e tal, alguma coisa nesse sentido. Então assim, eu queria que você, até para aproveitar para você explicar essa situação da lista, desse repasse e tal, o espaço está aí para você. Não, tudo bem. Em 2012 eu fui candidato a prefeito do Rio de Janeiro e as doações eleitorais, elas poderiam ser efetivadas por pessoa física ou pessoa jurídica, e portanto empresas. O meu partido, ele obviamente procurou apoios mais variados, tal qual todos os partidos, inclusive da Odebrecht. Então a Odebrecht, ela doa para o partido e o partido, por sua vez, transfere para candidatos. E assim o fez em relação a vários candidatos em capitais, em cidades importantes, etc. Então, os valores que eu recebi, eles estão absolutamente contabilizados, numa prestação de contas já aprovada na Justiça Eleitoral, e eu até fico imaginando o seguinte, há uma lista que a gente não sabe como é que ela é, mas ela fala de doação ao partido para tais e tais e tais e tal, e de fato o partido me repassou recurso e de fato a Odebrecht
contribuiu com o partido. Então, eu não tenho que me preocupar em relação a isso, está absolutamente esclarecido. Eu só acho que esse instante que a gente vive, que eu diria que é mais que a transparência, da hipertransparência, que não é dado a nenhum homem público esconder nada, tem que ser absolutamente claro nas suas ações, nas suas condutas. A gente tem que rever realmente essa forma de patrocínio eleitoral. Essa campanha vai ser um laboratório importante, porque não tem recurso nenhum, só vai ser de pessoa física. Agora, a pessoa física, quem é rico, vai poder gastar. Ou quem é amigo de pessoas ricas vai poder ter mais recursos. Então tem que pensar bem qual é o melhor sistema disso aí. O que importa é a prática do homem público, daquele que exerce o mandato, como ele se comporta, né? Eu não tenho qualquer relação com o Odebrecht, eu não sou ordenador de despesa, eu não votei nada, e nem me pediram nada para votar, nem nada, enfim, eu estou tranquilo em relação a isso. Agora, a mistura, um bolo geral, isso aí, num instante que o país vive uma catarse, eu acho que isso chama a atenção e as pessoas ficam preocupadas, etc. Mas eu quero aqui aproveitar essa oportunidade também para dizer que eu estou absolutamente à disposição e que tenho em mim toda a tranquilidade do mundo para dizer para vocês que minhas contas foram aprovadas e eu não tenho nenhum tipo de problema nessa questão. E vai vir candidato a prefeito do Rio de novo esse ano? Não. Estou com muitos afazeres, eu estou lidando, sou presidente do partido no Rio, tenho candidatos por todo o estado, estamos vendo o que vai rolar aí, Martão. Esse é um momento que não pode fazer campanha, né? Mas o partido tem o nome do Osório, que é um cara preparado, que pode vir a ser o nosso candidato. Mas pelo estado como um todo, nós que já tivemos um número muito pequeno de candidatos, agora vamos aumentar bastante, então estou bem animado em relação a isso. Só para fechar, claro. Porque não tem saída que não seja na política. A negação da política é uma postura muito ruim, porque ela revela acomodação. E você se acomoda, é você ficar de um jeito que está de acordo com o que está aí. Mas hoje, por conta da web, está todo mundo se movimentando, conectado, é o espaço dos excessos. Eu acho que essa profusão de posturas radicais para lá, radicais para cá, etc. Isso, quem sabe, vai ajudando um processo assim calmo de amadurecimento da sociedade. As pessoas sabem assim, olha, eu ouvi falar uma coisa assim, vamos ver o outro lado. Eu defendo isso, o outro defende aquilo. Deixa eu pensar, não achar de antemão que quem fala alguma coisa para você tem razão absoluta. Escute, pondere, reflita, raciocine, e aí você constrói, né, um caminho. Você tem sempre a tese, a antítese, aí está na busca da síntese, né? Isso é um processo. Agora, a presença dos extremos é importante, porque o extremo, quando se coloca, ele precisa ter o seguinte, ele tem o direito de se colocar, de respeitá-lo, certo? Mas ele tem que respeitar os outros também. Mas o extremo, ele, para construir uma maioria, não é fácil, né? E os extremos são perigosos, no meu entendimento. Mas existem e têm que ser respeitados. Quero te agradecer de coração por você ter dedicado um pouquinho do seu tempo aí. Obrigado. Eu sei que é muito ocupado, né? Muitas coisas, né? Um deputado, imagina, para a gente bater esse papo, para a gente falar de Flamengo, falar da lei de responsabilidade fiscal, que é importante para o nosso clube, né? Para ele poder contratar lá o Guerreiro, né? Essa lei foi importante para poder fazer algo lá. O Flamengo tem hoje a piscina, né? Que está para ser inaugurada, a Mirta, também passa pela lei de responsabilidade fiscal. Falar da sua relação e até eu aqui mesmo como cidadão também, falar de política, né? Eu sempre termino as minhas entrevistas pedindo para que o entrevistado deixe um recado para a Nação Rubro-Negra, e aí você deixa um recado para a Nação Rubro-Negra e se estende também aos seus eleitores, aos cidadãos brasileiros, que a gente falou bastante de política também. A nação tem rubro-negros de todos os matizes políticos, né? Então é preciso tomar muito cuidado. Mas, como a certa altura eu sinalizei, o Flamengo está acima, né? É um patrimônio do país. E isso é muito importante, porque mexe com o coração das pessoas. E eu vivo isso. E como também sublinho,
é um orgulho muito grande representar o Flamengo, defender os interesses do Flamengo, porque é uma partida também no Congresso Nacional. A gente tem que jogá-la, não tem jeito. Então, para a nação, quero transmitir aqui o meu respeito, minha admiração, meu abraço, né? E a minha torcida para ver se esse ano dá uma emplacada aí. Eu acho que tem que treinar mais. Eu acho que tem que ir ao limite do treinamento, certo? Treinar ao máximo, porque você potencializa a capacidade física. Eu sei que essas jornadas não são fáceis, mas, enfim, eu gosto muito do Alan Patrick. Acho que ele joga com maestria ali. Né? O Cirino sempre jogando um tempo, acho bom. Nós todos somos um treinador, né? Não tem, porque o brasileiro é isso. Ele é médico, né? Ele é árbitro e também é treinador de futebol, né? Então eu me considero também como tal. Mas vamos lá, vamos dar linha na pipa e vamos lá, que eu quero ir para a Libertadores. Um abraço. Obrigado, deputado.